Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 7 do livro Manual para Sonhadores, da Natalie Trutman. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! 7. Um regime cheio de viagens e livros. Viajaremos até onde for possível, mas não conseguiremos durante uma vida ver tudo o que gostaríamos de observar ou aprender, tudo o que desejamos saber. Lauren Astley. Muitos jovens se questionam se deveriam viajar, estudar fora ou ficar em casa e progredir em suas carreiras. Não há uma resposta certa, já que cada experiência tem sua importância e cada pessoa tem sua condição de vida que permite ou não esta oportunidade. Mas existem algumas lições que só as viagens podem nos oferecer, sejam elas curtas ou longas, dentro ou fora de seu país. Talvez por isso seja bom desenvolver certo gosto por viagens enquanto ainda se é jovem. No meu caso, o vírus da aventura me pegou desde muito cedo. Não importava se era de bicicleta, ônibus, trem, carro, avião ou qualquer outro meio. Não tinha a sensação mais emocionante para mim do que ter que preparar a minha mala ou mochila na véspera de uma nova viagem. Desde pequena, eu sou muito inquieta e abraço qualquer oportunidade para sair de casa e poder ver o mundo. Não sei bem como, mas tenho uma leve suspeita de que essa inquietude ou curiosidade, como alguns gostam de chamar, tem algo a ver com outros dois hábitos que também adquiri desde muito cedo e que provavelmente ofereceram terra fértil para ela crescer. O primeiro é um olfato aguçado para a aventura, herdado do meu pai, que fazia questão de levar meus 3 irmãos e eu aos destinos menos convencionais que ele pudesse achar, para nos mostrar o que era a vida de verdade, como ele gostava de chamar. O segundo é um apetite voraz, que só compete com aquele pela comida, por livros, despertado quando eu descobri a vida apaixonante das folhas e letras que não têm fim e que abordam coisas das quais ninguém fala na vida real. Meu pai também nutria esse apetite e todo sábado me levava a uma livraria que ficava perto da minha escola. Era a única naquela época que vendia livros em inglês. Eu comecei a preferir os livros em inglês porque nesse estabelecimento havia a coleção inteira de Sweet Valley High e de Sweet Dreams, romances adolescentes que falavam de grandes mistérios como o primeiro beijo e o primeiro namorado. Meu pai deixava que eu reservasse tempo para ler as contracapas e escolher com cuidado as histórias que me atraíam. E assim que chegávamos em casa, eu me fechava no meu quarto para ler. As horas voavam enquanto eu devorava página por página e preenchia minha cabeça com personagens e mundos novos e distantes. Tive um livro em especial que me marcou muito e que não comprei na livraria com meu pai. Achei-o em uma estante em casa, no meio das fileiras de livros escolares que minha mãe tinha lido algum dia e que eu adorava inspecionar quando não estava lendo uma das minhas novas aquisições, porque sempre tinha alguma coisa interessante para descobrir. O livro me chamou a atenção porque tinha um título diferente: Living, Loving and Learning, Vivendo, Amando e Aprendendo. E aconteceu que esse foi meu primeiro contato com o gênero de autoajuda. Na tenra idade de 11 anos, esse livro me abriu um mundo que me parecia fantástico. Quer dizer que os adultos pensavam e falavam essas coisas? O escritor dessa obra se chamava Leo Buscaglia, um italiano gordo de barba escura que morava nos Estados Unidos e que dava aulas na Faculdade do Sul da Califórnia de um curso chamado Amor 101. No livro, ele expunha muitos exemplos de sua experiência durante essas aulas
e das várias viagens que tinha feito na sua vida. Filho de imigrantes italianos, ele contava como nunca faltou amor e alegria na sua casa, apesar de sua família ser muito humilde. Falou sobre como sua mãe sempre preparava gigantes recipientes de massa com molho de tomate fresco e alho picado, e como, uma vez por mês, os pais enfiavam todos os filhos no carro e os levavam à sorveteria para comer quantos sorvetes quisessem. Ele também conta como, em várias ocasiões durante sua vida adulta, vendeu ou deu tudo o que tinha para viajar pela Ásia, a fim de aprender sobre as pessoas que eram atingidas pelas monções e que uma vez por ano perdiam tudo, até suas casas, com as chuvas e inundações. Eu li esse livro tantas vezes, maravilhada com a voz do autor que me falava alegremente por meio das páginas. Até então, eu só tinha lido livros de ficção, que sem perceber, assimilei muitos de seus pensamentos, e estes me influenciaram e continuam me influenciando em muitas decisões na minha vida. Não é de surpreender que o vírus da aventura me pegou tão cedo. Eu ficaria viciada com as vozes que saíam das páginas. Cada livro me abria os olhos a uma nova forma de ver a vida e me oferecia uma viagem a um mundo novo. E li tanto que muitas vezes confundi o que foi realidade ou leitura, se de fato alguém tinha me dito algo ou tinha sido uma voz dentro de um livro. Tem culturas em que as pessoas não usam papel higiênico ou talheres, em que usam a mão esquerda para se limpar e a mão direita para comer. Tem culturas em que não se chora ou não se expressa emoções porque é de mau gosto e se envia convites com meses de antecipação. Tem culturas em que não se ingere carne e outras em que se come grilos e ratos. Tem culturas em que as crianças aprendem a cantar desde muito cedo e outras em que elas aprendem a importância do silêncio e da meditação. Tem culturas em que o espaço pessoal não existe, em que ficar perto dos outros, mesmo de pessoas desconhecidas, é a norma, enquanto em outras, um pai não abraça seu filho porque é de mau gosto um tocar o outro. Tem culturas em que a mulher não tem direitos, em que o casamento é arranjado, e tem outras em que as mulheres se relacionam com outras mulheres. Tem culturas em que se come abacate com açúcar e outras em que se consome essa mesma fruta com sal e limão. E outras em que nunca se comeu um abacate na vida. Tem culturas em que a religião é o corpo e a universidade. E em outras, a família e o templo são as únicas religiões possíveis. Tem culturas em que as pessoas andam de bicicleta. E tem outras em que o carro é um bem precioso. Tem culturas que acolhem os estrangeiros, outras que suspeitam dos forasteiros e mais outras que sempre serão um mistério para os imigrantes. Tem culturas em que as pessoas gostam de adornar os dentes com estrelinhas de ouro, outras em que as pessoas deixam os dentes ficarem escuros e vermelhos, e outras mais em que todos gostam de gastar fortunas na tentativa de branquear os dentes. Tem culturas em que as pessoas se vestem de preto quando alguém morre e outras em que se vestem o branco. Tem culturas em que as mulheres vão à praia sem a parte de cima do biquíni e outras em que elas mal conseguem mostrar o rosto em público. Lembro que quando saí da Guatemala para fazer a faculdade na Califórnia, senti uma alegria enorme em poder usar bermuda e chinelos todos os dias da semana. Vindo pequena de uma cidade onde todas nós nos arrumávamos cuidadosamente para não sermos vistas ou taxadas de meninas largadas, era uma libertação poder usar bermuda quase todos os dias e estar em um lugar onde as pessoas eram livres para escolher suas roupas, sem ninguém olhando feio para cabelos tingidos de azul ou vermelho. Tudo bem que, na minha euforia, talvez tenha extrapolado
e chegado a ficar um pouco largada demais para a preocupação dos meus pais. Mas sorte a minha de ter tido essa oportunidade e espaço para experimentar ser diferente. Quem dera que mais culturas incentivassem e cultivassem a importância dos jovens poderem viajar e conhecer essa liberdade. Na Austrália e na Nova Zelândia, por exemplo, os jovens não só são motivados a viajar por meses, mas também por anos, para que apresentem na volta a essa experiência como um ponto valioso na hora de uma entrevista para um emprego. Diferentemente de muitos países latino-americanos, em que um jovem que fica viajando por períodos prolongados pode ser considerado vagabundo ou pouco esforçado, na Austrália e na Nova Zelândia, essa experiência é considerada importante e até classificada para que possa ser incluída nos currículos. Chama-se Overseas Experience, experiência no exterior. Uma das lições mais valiosas de viajar e entrar em contato com outros mundos é aprender que a nossa forma de vida e as normas que às vezes achamos tão preciosas são aleatórias, ou talvez só simples acidentes da cultura em que nascemos. Sair do que chamamos de nossa zona de conforto nos ensina que existem muitas outras verdades e formas de viver e ver a vida. E no fim, tudo depende do ponto de vista sob o qual as vemos e das escolhas que nós fazemos. Isso também pode nos ajudar a nos livrar daquelas expectativas que a nossa sociedade nos impõe sobre nós mesmos, mas que, curiosamente, não valem nada em outras partes do mundo. E talvez tudo isso se resuma em uma simples palavra: liberdade. Viajar nos permite aprender que podemos ser livres e quem quisermos ser, já que tudo é válido neste mundo tão diverso e maluco. Meus pais se separaram quando eu tinha uns 13 anos, e essa foi uma época muito difícil para todos. A ruptura de nosso núcleo familiar aconteceu em uma sociedade em que o divórcio ainda não era uma coisa muito comum. Eu era a única na minha classe com pais divorciados e me sentia como um bicho raro que tinha feito alguma coisa errada. Enquanto as mães das minhas amigas cozinhavam biscoitos, minha mãe, sempre muito cheia de vida, pensava em abrir um bar. Nós tínhamos que dividir os nossos fins de semana entre meus pais. As férias do meio do ano nós passávamos com nosso pai, já que na maior parte do ano estávamos com nossa mãe. Imagino que não era fácil para ele ter que lidar com 4 crianças curiosas e hiperativas. Por isso ele precisou inventar programas para que todos ficássemos juntos e entretidos. Assim, liderados por meu pai, que já era um aventureiro por natureza, começamos a embarcar em várias jornadas memoráveis, tanto dentro como fora da Guatemala. O único aspecto de que estávamos cientes era que iríamos conhecer lugares maravilhosos, mas que não teríamos muito conforto. Empenhado em nos mostrar como a vida era por trás das fachadas dos hotéis 4 ou 5 estrelas, ele fazia questão de nos levar a lugares e programas nos quais, raramente quartos e camas, eram opções garantidas. Começamos atravessando nosso país de carro, em uma época em que grande parte da estrada ainda era de terra, e só conseguimos chegar depois de muitas horas de viagem ao outro lado da fronteira do México. Existia só uma pousada na época, o Parador, que era nojenta e quase abandonada. Era nela que dormíamos. Na verdade, minha irmã e eu ficávamos acordadas segurando uma mala contra a porta por medo de que algum bandido entrasse, para prosseguir no dia seguinte rumo às águas turquesas da península do Yucatán. Nossas paixões eram o mato e os trópicos, e nossas férias viravam excursões inesquecíveis, enquanto minha mãe descansava de nós, para conhecer algum destino novo, onde de preferência não existisse muita infraestrutura ou turismo. Assim fizemos várias viagens,
algumas mais engraçadas que outras, mas teve uma que se destacou de todas e que permanece até hoje como a mais extrema. Foi uma das últimas viagens que fizemos, quando já éramos todos adolescentes e meu pai estava perto de se aposentar. Decidimos, nessa época, vir para o Brasil no final do ano de 1997. Chegamos ao Rio, prontos para a nova aventura. Mas, depois de alguns dias, concordamos que o lugar era muito civilizado para o nosso gosto. Era a primeira vez que íamos a uma praia que incluía prédios e estrada asfaltada. Decidimos então interromper a estadia no Rio e que seria melhor ir para o mato mesmo. E sem muita discussão, pegamos o primeiro voo que conseguimos para Manaus, sem fazer nenhuma reserva para a volta, sem ter a noção de que as férias de fim de ano são a pior época para viajar neste país. Eu nem imaginava que mais de 15 anos depois voltaria para casar e formar uma família. Em Manaus, contratamos o primeiro guia que achamos, confiantes de que ele nos levaria para a maior aventura das nossas vidas. O pobre Luiz, como ele se chamava, mal sabia a natureza do grupo com o qual ele estava lidando e, no seu portunhol enrolado, nos assegurou que nos levaria para conhecer os lugares mais maravilhosos que já tínhamos visto. Talvez tenha sido nosso semblante europeu, ou talvez aquelas eram simplesmente as únicas opções que ele tinha para nos mostrar. Mas o certo é que passamos 5 dias visitando lugares que não se pareciam em nada com os das fotos da Amazônia que tínhamos visto e imaginado. Uma hora havia uma floresta queimada. Em seguida, um zoológico flutuante. Outra hora, um acampamento quase pavimentado. Frustrados, tentávamos explicar para ele que tínhamos vindo de um país com muito mato e que queríamos ver coisas selvagens às quais ninguém tinha chegado. Ele concordava energicamente, mas de nada adiantava. E no final dos 5 dias, saímos decepcionados e querendo compensar aquela perda de tempo. Parece que as praias do Nordeste são bonitas, falei para meu pai, mostrando as fotos no guia que tínhamos comprado. Convencidos, decidimos que esse seria o nosso próximo destino e fomos à primeira agência de viagens que encontramos. Só que, para nossa surpresa, não tinha nenhum voo disponível, já que estávamos na véspera do Ano Novo e, para sair de Manaus, a única opção disponível era um barco que demorava 3 dias para atravessar o rio inteiro, carregando outras 300 pessoas a bordo. Sem muita opção e sem saber no que estávamos nos enfiando, compramos as nossas passagens e redes. E, finalmente, subimos no famoso barco. Nunca vou me esquecer da cara que o meu pai fez no meio desse caldo humano em que braços e pés se confundiam entre uma rede e outra, no qual tínhamos que engatinhar no chão sujo para conseguir chegar ao banheiro, passando por baixo das centenas de redes e corpos pendurados. Dormir era impossível e significava deitar sob a bunda da pessoa deitada na rede de cima, sentindo os pés nas costas da pessoa deitada na rede ao lado e vendo os olhos abertos da pessoa deitada na rede do outro lado. Não existia um campo limpo ou livre nessa embarcação de 3 andares que parava a cada hora para colocar mais pessoas a bordo. Nós éramos os únicos turistas no barco e passávamos grande parte do dia sentados no 3º andar, que era o único ao ar livre e no qual estava a cantina que nos oferecia a única comida disponível: biscoitos de coco e Coca-Cola. Um rádio tocava samba o dia todo com o volume no máximo, enquanto observávamos uma turma de pessoas que dançava e bebia o dia todo. Alguns vomitavam pelas beiradas e, às vezes, dentro da embarcação. Nesse horror, era uma aventura conseguir tomar um banho. E lembro que houve uma ocasião em que passamos a noite inteira deitados sobre uma mesa no 3º andar,
porque não conseguíamos dormir naquele calor do segundo andar. Lá dentro, não só tinham pendurado mais de 300 redes, mas também enfiado cachorros e, quem sabe, quantos outros animais domésticos. Esgotados, contávamos as horas para que aquele inferno acabasse, enquanto olhávamos os passageiros jogando caixas de refrigerante no rio e barcos puxando enormes fileiras de árvores cortadas. Em uma tarde, um homem vomitou na nossa frente e um barquinho passou pelo nosso lado, puxando um golfinho morto. Eu olhei para meu pai e falei: depois disso, acho que podemos ir para a cadeia sem problema algum. Mal sabíamos que depois de chegar a Belém, teríamos que encarar dezenas de horas de ônibus pelas partes mais pobres do país, até alcançar Salvador e conseguir imediatamente um voo de volta para o Rio de Janeiro, sem poder ver nem curtir nenhuma praia do Nordeste, a fim de não perder nossa conexão de volta para casa. O engraçado era que, apesar de todo o desconforto e de todas as nossas reclamações, esse era o tipo de aventura que nos fascinava, improvisada e precária, uma oportunidade única para pôr à prova nossa tolerância e adaptabilidade. Olhando para trás, hoje entendo e agradeço por cada uma dessas aventuras desconfortáveis e por ter tido a oportunidade de conhecer tantas coisas inesquecíveis que não só nutriram minha curiosidade, mas também fortaleceram minha flexibilidade e senso de humor. Até hoje, nós rimos dessas memórias e de cada desconforto. Até hoje, eu consigo dormir no chão sem nenhum problema. Por isso, a segunda palavra que me vem à mente para resumir tudo isso é resiliência. Graças às aventuras com meu pai, meus irmãos e eu nos fortalecemos e viramos pessoas sem frescura, com uma capacidade sem igual para nos virarmos com pouco e manter nosso senso de humor. Hoje, todas essas aventuras e experiências de tantas viagens, perto e longe de casa, ainda vivem em mim e continuam transformando a minha vida. Eu não preciso mais de uma passagem aérea para sentir que estou embarcando em uma aventura. Cada dia, quando pego um ônibus, é uma jornada e por trás de cada esquina há um novo mundo a ser descoberto.